Uma área preservada por lei, mas que sofre com a poluição. Um estudo revela que o minério de ferro da Vale está contaminando o mar e a mata de Mangaratiba. O alumínio está 5.700 vezes acima da legislação, da FDA, que seria uma Anvisa brasileira. E não é só isso. As pessoas podem apresentar tosse seca ou então muito cansaço. Quando venta aqui, que dá esse vento norte, passa a mão assim, é minério puro. O governo federal não aceitou a proposta do Rio e o estado pode ficar fora do regime de recuperação. Se o Rio deixar o regime, terá que pagar 24 bilhões de reais em dívidas. Isso representa mais de 1/4 do que o estado pretende arrecadar esse ano. Cresce o número de internações por Covid. Já são mais de 600 pacientes nos hospitais da capital. E as crianças, finalmente, começam a ser vacinadas contra o coronavírus. Você é corajosa mesmo, né? Sim, foi só uma picadinha de nada. Segunda-feira, 17 de janeiro. O RJ2 está começando agora. Olá, boa noite para você. Um terminal de exportação de minério da Vale está contaminando o mar e a mata de uma área de preservação em Mangaratiba. Quem diz é a própria prefeitura da cidade que multou a empresa em 5 milhões de reais agora em janeiro. A unidade já tinha sido interditada no ano passado, mas voltou a operar. De acordo com a prefeitura de Mangaratiba, a licença ambiental do terminal dada pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, está vencida há mais de 10 anos. E enquanto a burocracia não se resolve, a natureza paga. Uma perícia apontou a presença de metais pesados em níveis muito acima do permitido em mexilhões e outros pescados na Bahia. A reportagem é do Alberto Fernandes e do Carlos Delanoy. Em Mangaratiba, embarcamos com uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para uma fiscalização ao terminal Ilha Guaíba, operado pela Vale. O terminal fica a 15 minutos do continente, dentro de um pequeno paraíso, num pedaço de Mata Atlântica com lindas praias de areia branca, frequentado por turistas. Nesse remanso de paz, a natureza vem sofrendo silenciosamente. Quem mora aqui há muito tempo percebe a mudança. O Marcos, ex-funcionário da Vale, que hoje trabalha num restaurante, relata a transformação. Peixe acabou. O tatuí sumiu. O mexilhão acabou por causa devido ao minério. E tem essas baratinhas da costeira, sumiu. O minério acabou com tudo, degradou com tudo. O que você acha disso, essa situação para vocês que moram aqui, que dependem do turismo aqui? É ruim, complicado. Quando venta aqui, a gente tem essas cadeiras, essas mesas, essas cadeiras brancas. Quando venta aqui, que dá esse vento norte, passa a mão assim, é minério puro. O minério passa aqui pela ponte, e muito minério. O terminal, que existe há quase 5 décadas, fica numa área de proteção ambiental. Flagramos uma família de botos nadando perto dos imensos navios cargueiros que levam minério de ferro para a Europa, Ásia e outras partes do mundo. Há pelo menos 3 anos, o Ministério Público Federal e a Prefeitura de Mangaratiba vêm recebendo denúncias e identificaram uma série de problemas no local. Esse vídeo mostra litros de rejeitos de minério caindo no mar. O flagrante levou a Polícia Federal a abrir um inquérito em julho do ano passado para investigar as denúncias. No final de dezembro, o delegado responsável pediu ao MPF novo prazo para concluir a apuração. Segundo as autoridades ambientais, o terminal não possui uma estação de tratamento de efluentes. Os rejeitos ficam depositados diretamente sobre o solo e o minério acaba penetrando e contaminando o lençol freático. Além disso, o deck de contenção, que vemos cheio de água, se rompeu recentemente, segundo os fiscais. Durante a visita, os fiscais identificaram trabalhadores fazendo obras de manutenção sem autorização do município e usando água para limpar o minério depositado sobre o deck. Atividades consideradas irregulares. Uma manutenção como essa, ela deve ser sempre comunicada e autorizada pelo órgão ambiental. E como vocês puderam ver, é uma manutenção feita sem uma orientação que deveria ser adequada, com descarte direto
né, direto na biodiversidade, direto no ecossistema, direto no mar. Eles estavam tirando, né, a base que forma uma camada de minério justamente na hora que faz o carregamento. Esse resíduo fica ali e eles, para fazerem a manutenção, precisam limpar aquela região para poder receber novas cargas. Né? E quando eles jogam essa água ali, aquilo contamina? Sim, obviamente está indo direto no mar, né, já é um grau de contaminação. Diante das muitas denúncias de irregularidades, o Ministério Público Federal determinou que fosse realizada uma fiscalização aqui na Ilha Guaíba. O objetivo, determinar o impacto da atividade do terminal da Vale no meio ambiente. Durante 3 meses foram coletadas amostras da água e da vida marinha. O parecer técnico foi divulgado agora em dezembro, tem 62 páginas e foi assinado por 12 especialistas. O RJ2 teve acesso ao parecer da Prefeitura. Segundo os técnicos, as análises comprovam a existência de contaminação nos cursos d'água, nas águas salinas e na fauna marinha do entorno, com metais pesados vinculados à atividade da Vale no terminal, que estão causando danos à cadeia trófica e possivelmente à saúde pública local. Por exemplo, nos mexilhões, um dos pescados mais consumidos na região, foi encontrada uma quantidade de alumínio solúvel 5.700 vezes mais alto que os limites tolerados pela FDA, a Agência de Medicamentos Americana. Zinco, ferro, alumínio em altas concentrações nos moluscos e peixes da região. Acho que principalmente para a ingestão de crianças. Todos os limites acima da legislação pela OMS. Para dar um exemplo, o alumínio está 5.700 vezes acima da legislação, né, da FDA, que seria uma Anvisa brasileira. O resultado das nossas análises foi essa comprovação da contaminação e da poluição da Vale, aqui na região do TIG, né, da Ilha da Guaíba. Com o parecer, no dia 7 de janeiro deste ano, a Vale recebeu um auto de infração no valor de R$5 milhões da Prefeitura. A Secretaria do Meio Ambiente de Mangaratiba e o Ministério Público Federal dizem que a licença ambiental do terminal venceu em 2011 e há mais de uma década o INEA vem adiando a renovação da licença sem apresentar a documentação definitiva. Em ofício ao INEA, no dia 7 de janeiro, a Prefeitura de Mangaratiba pediu a intervenção imediata no terminal e a paralisação de toda e qualquer atividade no local. Nós estamos numa pousada no bairro Junqueira, que fica bem em frente à Ilha Guaíba. É um paraíso entre a Mata Atlântica e a Baía de Sepetiba. Você pode achar que as pessoas que moram nesse lugar respiram o ar mais puro possível, mas não é bem assim. A análise das emissões atmosféricas colhida nesse ponto mostra que a qualidade do ar aqui é moderada. Significa, segundo os pesquisadores, que as pessoas podem apresentar tosse seca ou então muito cansaço. E a prova mais contundente dessa poluição está nas paredes avermelhadas. Olha só, a gente se aproxima, passa a mão na parede e ela fica desse jeito. São partículas de minério de ferro que vêm lá do terminal Guaíba. A gente tem percebido, né, já há alguns anos, essa incidência, né? Praticamente a gente, quase 6 meses, precisa dar uma manutenção na fachada da pousada, por conta dessa foligem, né, que fixa ali, né. A preocupação é grande de saber se isso não vai causar algum dano à saúde das pessoas, à nossa saúde, eu vivo aqui, né, se isso não vai se agravar, se isso não é acumulativo, né, se o recurso hídrico não está sendo contaminado, nossa água é uma água de nascente, será que isso não está sendo absorvido, né? A Vale informou que a licença ambiental de operação do terminal da Ilha Guaíba permanece válida e vigente, que atua de acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação e pelo órgão ambiental licenciador. Sobre o auto de infração, a empresa disse que vai recorrer e que está à disposição para colaborar com as autoridades. O INEA disse que a licença da Vale para o terminal está em fase de renovação, que realiza vistorias técnicas e reuniões com representantes da empresa, visando a conclusão do processo, e que trabalha para responder às demandas do MPF. O INEA afirmou ainda que, com base nas informações colhidas, nas vistorias técnicas e na avaliação dos apontamentos da Prefeitura de Mangaratiba, vai tomar as providências cabíveis. E o governo federal recusou o plano de recuperação fiscal apresentado pelo Rio. E se o Estado tiver que pagar de uma hora para outra todas as dívidas com a União, isso vai significar o colapso
das finanças do governo. De 3 pareceres, 2 foram contrários. Um deles da Secretaria do Tesouro Nacional, que alegou que os elementos apresentados indicam a precariedade do plano para o reequilíbrio das finanças do Estado, baseado, segundo o parecer, em premissas técnicas frágeis. No plano apresentado ao governo federal, o Estado calculou que teria um crescimento significativo de resultado primário, o cálculo das receitas menos as despesas, apenas no último ano de vigência do regime. De 10 bilhões esse ano, o resultado cairia até 2,5 bi em 2029 e para 2030 pularia para 15 bilhões de reais. Na análise, a Secretaria do Tesouro Nacional avalia que para esse aumento no último ano ocorrer, o Estado prevê reduzir seus investimentos em 83%, levando-os para um patamar inferior ao observado em 2018 e 2019, quando o próprio Estado afirmou ter realizado investimentos criticamente baixos, o que, para a Secretaria, faz com que o desempenho fiscal se dê de forma inconsistente e precária. A decisão de investir mais no primeiro ano ou no último, essa é uma decisão que ela é do governo do Estado. O Rio precisa de um volume de investimento maior agora. Outro ponto apresentado no parecer é a securitização da dívida, ou seja, o Estado tem a intenção de vender títulos no mercado, tendo como remuneração o valor arrecadado pela cobrança da dívida. A expectativa do governo do Rio é arrecadar 19,6 bilhões de reais em 10 anos. Mas o Tesouro Nacional considerou esse número alto, já que desde 2012, a soma de todos os valores arrecadados com companhias de securitização por todos os estados da federação foi de 10 bilhões e meio de reais, praticamente a metade do que o Rio quer em um prazo semelhante. O secretário de Fazenda, Nelson Rocha, criticou o argumento do governo federal. Com relação à securitização da dívida, tem a famosa síndrome da Gabriela, né? Que é eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Então, eles acham que o modelo, qualquer modelo diferente, pode ter resistência. Os órgãos do Ministério da Economia contestaram também gastos com servidores. No fim do ano passado, a Alerj aprovou e o governador sancionou a recomposição salarial de servidores pela inflação. A Secretaria do Tesouro Nacional argumentou que isso gerou aumento nas despesas de 17% esse ano e de 9% no ano que vem, mesmo com o Rio querendo entrar no regime. Já a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional questionou o fato de os triênios deixarem de existir apenas para novos servidores e não para os que já estão na carreira. Os servidores estão há 8 anos sem recomposição. 8 anos sem recomposição. O que nós estamos falando aqui não é aumento, não. E mais, a lei de responsabilidade, o regime de recuperação fiscal, ele é uma lei. Ele não é o belo entendimento dos técnicos do Tesouro. A recomposição está prevista no plano. O governador Cláudio Castro vai a Brasília nesta quarta-feira para se reunir com o ministro da Economia. A expectativa é tentar convencer Paulo Guedes sobre a permanência do Rio no regime de recuperação fiscal e negociar ajustes que possam ser feitos no plano de recuperação. Se o Rio deixar o regime, terá que pagar 24 bilhões de reais em dívidas. Isso representa mais de 1/4 do que o Estado pretende arrecadar esse ano. Esse pagamento não é imediato, porque uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal suspende o pagamento das dívidas do Estado com a União. Mas o processo ainda não foi julgado. Em dezembro, o Estado de Goiás teve o seu plano de recuperação fiscal aprovado e já faz parte do regime de recuperação fiscal. Eu sempre disse, e queria repetir aqui, que na nossa visão, um regime de recuperação fiscal não é regime de pagamento de dívida. E se nós precisamos fazer verdadeiramente, por óbvio, um controle de contas sério, mas nós precisamos desenvolver o nosso Estado. Não adianta chegar aqui e fazer uma série de ações que a gente só diminua o custeio, mas não aumente a arrecadação. A cidade do Rio começou hoje a vacinação infantil contra a Covid. 18.604 crianças receberam o imunizante. Mas nesse mesmo dia,
O número de internações na capital passou de 600. Lia e Gael são gêmeos e têm 11 anos. Estavam ansiosos e com um pouquinho de medo da agulha. Deu tudo certo. Tava com medo de doer. E doeu? Não, nem um pouco. Tava bem ansioso, achei que ia doer, mas foi bem rapidinho. Acho importante. Os benefícios são muito maiores que os riscos, pelo que eu li, pelo que eu andei pesquisando. Então eu resolvi fazer isso o mais rápido que eu podia. E o medo passou longe da Mulher Maravilha, mesmo sendo do jeitinho que ela imaginou que seria. Valentina Valente, doeu? Doeu. Graças a Deus ela está vacinada. Ela até agora está vendo as crianças, né, se vacinar na televisão e tomou coragem. E daí veio a Nina com seu certificado de coragem. Você é corajosa mesmo, né? Sim. Foi só uma picadinha de nada. A vacinação infantil foi um evento esperado por muitas famílias cariocas. São quase 2 anos, né? E poder devolver a liberdade a ela, o direito de viver, né? Não só sobreviver, é gratificante. O que eu falo para meus alunos também é incentivar a eles se vacinarem, porque a vacina salva, o que mata é a ignorância. A vacina é extremamente segura e extremamente eficaz. E os pais não precisam se preocupar, devem ir aos postos de saúde, vacinar seu filho para proteger nesse momento do aumento de casos, principalmente pela circulação da nova variante, a variante Ômicron, que tem levado ao aumento de internações, principalmente na população não vacinada, e as crianças faz parte dessa população na Europa e nos Estados Unidos. A vacinação começou cedo no Museu do Amanhã. Marion, de 11 anos, foi a primeira menina a tomar a dose infantil do imunizante da Pfizer. Ela é moradora do Morro da Providência e é campeã de jiu-jitsu. É como uma medalha, só que você coloca a medalha aqui e a vacina você toma ela aqui. A prefeitura separou postos de saúde e clínicas da família para receber exclusivamente a vacinação infantil. Em algumas escolas, adultos e crianças se vacinam, mas em espaços separados. Pelo calendário escalonado por idade, hoje foram as meninas de 11 anos e crianças menores com algum tipo de comorbidade. Amanhã será a vez dos meninos de 11 e na quarta a repescagem. O calendário deveria seguir até o dia 9 de fevereiro, mas a capital não recebeu doses suficientes. A vacinação infantil no Rio começa com apenas 6% das doses necessárias para imunizar as 560 mil crianças com idades entre 5 e 11 anos. Seguindo o calendário escalonado, essa quantidade vai dar apenas para 48 horas. Nesse momento, a gente tem doses para os primeiros 2 dias da campanha. Nossa expectativa é a chegada de mais doses ainda para segunda-feira. Uma nova remessa com 93.500 doses pediátricas da Pfizer deve chegar ao estado na madrugada desta terça-feira, segundo informações do Ministério da Saúde. A vacinação infantil na cidade do Rio começa no momento em que as internações por Covid não param de subir. Hoje são 628 internados nos hospitais públicos da capital com diagnóstico da doença. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o Hospital Ronaldo Gazola, que já foi referência no tratamento da Covid, voltou a receber apenas pacientes de síndrome respiratória aguda grave. 66% dos que estão internados na UTI não foram vacinados. 21% estão com o esquema vacinal incompleto e 11% receberam todas as doses da vacina. Em tempos difíceis, o conhecimento da Juliana, no alto dos seus 11 anos, traz um pouco de esperança. A vacina sempre ajuda na imunidade e se você pegar, que é mais difícil, é mais fraco. Isso ajuda e eu me sinto mais segura. É isso, né? A procura por testes na capital ainda é grande. E a Secretaria de Saúde agora separou alguns postos de testagem dos locais de vacinação. Enfrentar fila para saber se está com Covid, vacinar em postos que também fazem testagem, evitar unidades de saúde cheias para fugir do risco de se contaminar por lá? Preocupações legítimas, manifestadas até pelo secretário de Saúde do Rio na semana passada. A nossa recomendação é que somente as pessoas que tenham sintomas ou que tenham alguma necessidade real de fazer os testes procurem uma unidade de testagem. Não faz sentido alguém que
não tem necessidade de testar para direcionar o seu tratamento, para direcionar o seu isolamento, procurar uma unidade de testagem, porque ela pode se contaminar. Mas até o sábado, ainda tinha posto de saúde no coração de Copacabana, com fila dupla de vacinação e de testagem em direção à mesma entrada. Essa fila maior que vocês estão vendo é para testagem. Aqui, nesse Centro Municipal de Saúde, também tem a fila para vacinação. Hoje, o esquema mudou no Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto. O local agora é exclusivo para testagem. A vacinação para adultos e crianças foi deslocada para a Escola Municipal Cícero Pena, a cerca de 1 quilômetro dali. A mesma alteração ocorreu na Tijuca. O Centro de Saúde Heitor Beltrão agora é exclusivo para testagem e mais de 100 pessoas esperavam ao meio-dia na fila. A vacina para adultos e crianças está disponível na Escola Municipal Prudente de Moraes, a 300 metros, ou no Tijuca Tênis Clube, a 1 quilômetro. No Catete, os testes estão sendo feitos no Centro Municipal de Saúde Manuel José Ferreira e as vacinas no Museu da República, ali pertinho. Em Botafogo, o Centro de Saúde Dom Helder Câmara faz a testagem e a Casa Firjan a vacinação. Amanhã, a Prefeitura abre mais um centro de testagem, dessa vez na Pavuna, na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra. Isso porque a busca por testes continua alta. No sábado, 107 mil pessoas foram testadas só nas unidades municipais de saúde. A taxa de resultados positivos em relação ao total de testes na semana passada, de segunda a domingo, chegou a 51% no Rio. E no G1 tem a lista completa dos postos de vacinação na capital e quais são os exclusivos para as crianças menores de 11 anos. Tem também os horários de funcionamento de cada um. É só entrar no aplicativo e localizar o ponto de vacinação mais próximo. O endereço você já conhece, é o g1.com.br/RJ. E por causa do surto de casos de Covid, a Supervia afastou muitos funcionários. E será que isso está impactando a operação? A Lívia Torres está acompanhando ao vivo a volta para casa de quem depende dos trens e traz todas as informações agora para a gente. Oi, Lívia, boa noite para você. Como é que está a situação por aí? Oi, Mônica, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A gente fala aqui ao vivo da estação de São Cristóvão. É um movimento normal para uma segunda-feira de volta para casa. Às vezes fica bem cheio aqui na bilheteria, às vezes fica um pouco mais vazio. A gente já sabe que há 2 ramais com atraso, Japeri e Santa Cruz. Quem estiver voltando para casa vai ter que ter um pouco mais de paciência. A Supervia teve que afastar vários funcionários porque foram infectados pela Covid-19, principalmente pela variante Ômicron. Muita gente está tendo que ficar em casa. Só na sexta-feira, 110 funcionários foram afastados, o que representa 5% do total de funcionários que trabalham na Supervia. De acordo com a Supervia, esses funcionários foram afastados porque contraíram a Covid-19 e são funcionários que trabalham na linha de frente, trabalham nas estações e também são maquinistas. A gente lembra que quem tiver que pegar o transporte público tem que usar a máscara para evitar esse contágio. Claro, a Supervia está preocupada com o funcionamento, como é que vai manter os serviços e já avisou isso ao governo do estado e também à AGETRANSP. Mônica, volto com você. Obrigada, Lívia, pelas informações. E a seguir, agentes impedem uma fuga de presos. E você vai saber todas as mudanças que a sociedade anônima vai provocar no Botafogo. Agora, 7h32, fica aí que a gente já volta. Agentes da Secretaria de Administração Penitenciária impediram a fuga do traficante Fabrício dos Santos da Silva, o Popó, do presídio João Carlos da Silva, em Japeri. Popó é gerente do tráfico da comunidade Beira Rio, em Queimados. Por volta das 10 da noite, homens com roupas camufladas começaram a cortar a cerca dos fundos do presídio. Um policial deu tiros de alerta para impedir a tentativa e os criminosos fugiram. Os agentes apreenderam alicates, corda, máscaras ninja e um celular. Popó e outros chefes do tráfico que estavam presos na unidade foram transferidos para celas de isolamento no complexo de Bangu. E a Polícia Civil descobriu que uma empresa que fornece internet para comunidades de Duque de Caxias e de São João de Meriti usa equipamentos furtados de concessionárias de telefonia. Os policiais estiveram hoje na sede da LG Supernet.
na comunidade da Prainha, em Duque de Caxias. Eles encontraram cabos de fibra ótica e modems que pertenciam a outras empresas. Um funcionário que estava no local foi levado para prestar depoimento. A polícia instaurou um inquérito para apurar se a LG Supernet praticou crime de receptação e para investigar o envolvimento da empresa com o tráfico de drogas na região. Nós não conseguimos contato com a LG Supernet. E o Botafogo aguarda agora os ajustes finais no contrato para que o americano John Textor assuma de vez o comando do futebol. Esse sentimento ninguém tem. Uma nova era para o Botafogo e seus torcedores apaixonados. Libertadores, Chelsea, ano que vem, Manchester City, pode esperar que estamos aí daqui a pouco. A euforia é válida, mas requer um pouco de paciência. Não é para a torcida achar que no dia seguinte vai estar montando um timaço. Infelizmente não, mas vai acontecer ao longo dessa trajetória aí. Essa trajetória começou com a criação da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF Botafogo. Na prática, é a transformação do futebol do clube numa empresa. E que agora, pelos próximos 30 anos, o dono será o investidor americano John Textor. Ele comprou 90% das ações da SAF. Os 10% restantes ficaram com o Botafogo. Textor disse que está se sentindo honrado de entrar em um projeto glorioso e tradicional de um clube tão grande como o Botafogo, logo após todo um trabalho de reestruturação ser feito. A venda da SAF foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e Assembleia Geral dos Sócios do Botafogo. Agora, o acordo vai passar por uma auditoria para verificar todas as informações do contrato até a assinatura definitiva. A expectativa é que tudo seja resolvido até o fim de fevereiro. O acordo prevê 400 milhões de reais de investimento nos primeiros 3 anos. O Botafogo vai receber 50 bilhões nos próximos dias para quitação de despesas mais urgentes, como salários de jogadores e funcionários. Depois serão mais 100 milhões com contrato assinado. E ao longo dos próximos 3 anos, 250 milhões de reais. Acho que a gente está vivendo um sonho. Um sonho de um futuro mais profissional, com menos amadorismo e menos dívidas. Então está tudo bem feito, muito bem costurado para um novo Botafogo agora. Um sonho de um futebol competitivo, com alegrias para uma torcida que nunca abandonou o clube. Semana de calorão no Rio, viu? Segundo a Prefeitura do Rio, a máxima foi de 37,8 graus em Santa Cruz. Só que a sensação térmica chegou a quase 50 graus hoje. Para amanhã, o calor continua. 37 graus, na quarta-feira, previsão de máxima de 38 graus e tem chance de temporal no fim de tarde. E começou hoje o projeto Botinho, a tradicional colônia de férias para crianças e adolescentes, promovida pelo Corpo de Bombeiros. A abertura foi na Barra da Tijuca e estava todo mundo de máscara. 4.500 crianças se inscreveram e até o final do mês vão participar de atividades físicas na areia, aulas sobre preservação ambiental e vão receber orientações sobre as condições do mar e primeiros socorros. Muito bacana, né? O RJ termina aqui. Ótima noite para você. Tchau.